eu sou Viviane Alcântara e hoje eu vim trazer um assunto bem interessante que vai falar sobre por que as mulheres precisam aprender sobre educação financeira. Mas antes disso, eu peço que se você ainda não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa ficar por dentro de todos os conteúdos que nós postamos para vocês todos os dias. Por que é tão importante que as mulheres aprendam sobre educação financeira? Porque para muitas mulheres, educação financeira ainda é um tabu, né? Falar sobre dinheiro com os seus companheiros ainda é uma situação delicada, complicada, mas chegou um ponto na nossa vida, no mundo em que nós vivemos, em que todo mundo precisa aprender educação financeira e com a mulher não é diferente, né? Então as mulheres elas precisam aprender educação financeira simplesmente porque esse tipo de educação ele empodera a mulher, porque ter dinheiro é muito bom, porque quem tem educação financeira aprende a batalhar por melhores posições profissionais e assim garantir ganhar melhor, né? Garantir uma promoção no trabalho. Então, quando você sabe lidar com dinheiro, quando você entende de dinheiro, tudo começa a mudar na sua vida financeira e na sua vida profissional também, e principalmente na vida pessoal. Quem lida bem com os recursos financeiros, quem lida bem com o dinheiro, ela tem um grande poder de escolha. A mulher passa a ter poder de escolha, poder de decisão, poder de realizar os próprios sonhos, poder de definir aquilo que é bom na sua vida ou não, poder escolher aquilo que ela acha que é melhor para ela e não simplesmente atender aquilo que é imposto. Porque hoje em dia, quando a mulher ela é mais empoderada, quando ela tem um pouco mais de independência financeira, ela tem muito mais força para conseguir lidar, por exemplo, com um relacionamento abusivo, para dar fim a esse tipo de relacionamento. Um dos motivos que as mulheres não conseguem muitas vezes denunciar uma violência doméstica, denunciar um relacionamento abusivo, sair dele, é a dependência financeira. É aquele medo que a mulher tem de não conseguir cuidar dos filhos, sustentar a casa, se manter, e aí isso vai fazendo com que ela fique alienada, né? E a condição financeira contribui muito para isso, porque é muito complicado você não ter a certeza daquilo que você vai poder gerir, daquilo que você vai poder prover para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Então, aquela sensação de não ter para onde ir, de não ter o que fazer, porque você depende 100% do dinheiro do seu companheiro, isso faz com que você se aprisione. Então, entender de educação financeira hoje, entender que o dinheiro que você ganha, que o dinheiro que você ganha com o fruto do seu trabalho, ele pode dar para você sobreviver, para você sustentar a sua casa, desde que você entenda como fazer isso, desde que você ganhe o equilíbrio para manter a sua condição financeira, para administrar o dinheiro que entra na sua casa, que é trago por você, e até mesmo em situações de relações normais, que você entenda como gerir o dinheiro, o recurso da sua família. Isso vai elevar muito o potencial da família, porque não vai ficar dependendo só do homem para poder fazer isso. Hoje, nós mulheres, com a independência que nós temos, nós podemos gerir toda a finança de uma casa, e além de trabalhar e contribuir materialmente, né, para a nossa estabilidade financeira, para a realização dos sonhos da família, dos filhos, do próprio casal. A mulher ela contribui ativamente para a estabilidade financeira, para uma aposentadoria mais tranquila, para um futuro mais tranquilo. Então, entender de educação financeira
a mulher hoje é essencial, porque é a mulher que domina a casa, é a mulher que domina todos os recursos ali dentro da sua casa. Então, se você entende de dinheiro, se você entende de investimentos, se você sabe como fazer, fica tudo muito mais fácil. E aí a gente não incorre no risco de sermos taxadas como quem gasta demasiadamente. E quando a gente entende de dinheiro, a gente pode também controlar os impulsos masculinos, né? Porque não é só a mulher que tem problema com gastos excessivos, muitos homens também têm, e às vezes precisa que da mulher para manter esse equilíbrio. E aí, se a mulher entende de educação financeira, fica muito mais fácil para ela poder fazer isso. E além de tudo, quando as nossas finanças elas estão bagunçadas, quando as finanças da família estão bagunçadas, a vida fica uma bagunça, né? Você não sabe no que se concentrar, você não sabe o que fazer primeiro para encontrar o seu equilíbrio. Aí vem as inúmeras discussões em famílias por causa de situação financeira que às vezes não está adequada. Então, que a mulher aprenda educação financeira é primordial para poder trabalhar nessa ajuda constante mesmo. Então, do mesmo jeito que quando as finanças estão desorganizadas, né, a nossa vida vira uma bagunça, quando nos endividamos, a situação fica ainda pior. Aquela preocupação, você não consegue se concentrar no trabalho, as atividades cotidianas elas viram um verdadeiro desespero, porque tudo que você faz é pensando em pagar contas, em pagar dívidas. Então isso impede a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de realizar, a sua capacidade de empreender. Eu digo isso porque já passei por essa situação, já vivi muito na situação de endividada. Até sair dessa situação foi necessário muito esforço, muita vontade de aprender a lidar com o dinheiro, muita vontade de aprender a respeitar o dinheiro que a gente ganhava em casa, para poder conseguir sair dessa situação que não é nada confortável, muito pelo contrário, é uma situação extremamente pesada, extremamente desgastante. Não existe um casamento, uma família que possa resistir muito tempo dentro de uma situação de endividamento. Então, realmente não vale a pena o desgaste do endividamento, mas vale a pena a dor de se adquirir o hábito de poupar, de se adquirir o hábito de estudar, de aprender, do que ter que vivenciar a situação do endividamento e as consequências que ele pode trazer para a nossa vida. A mulher que ela lida bem com esses recursos financeiros, ela vai poder garantir até que o seu cônjuge não entre, né, nessa onda de gastos e de endividamento. E assim, para que isso aconteça, a gente precisa desenvolver alguns hábitos, algumas práticas na vida da gente, como por exemplo, você guardar, né, entre 10% e 20% daquilo que você ganha todos os meses, focar em investimento, estudar investimento, focar na educação financeira. Hoje, a partir de R$30 é possível você começar a investir no Tesouro Direto, por exemplo, que é um produto de renda fixa extremamente simples de lidar, que qualquer pessoa que está começando pode investir nesse tipo de aplicação. Então, aí você pode falar assim: nossa, Viviane, mas eu não tenho dinheiro para começar a investir. Se você parar para pensar no que eu vou te falar agora, você vai perceber que você pode, você só não começou a fazer porque você não quer, né? Quando a gente quer de verdade, a gente faz conta, a gente estuda, a gente analisa, e aí a gente começa a entender
por que a nossa situação está do jeito que ela não está ruim por acaso. E se você tem um controle mínimo do seu dinheiro, você tem muito mais a aprender para ficar ainda melhor. Por exemplo, em muitas cidades, igual na minha cidade, por exemplo, o preço de uma ida à manicure, ela custa R$ 30, né? Se você for na manicure a cada 15 dias, você vai economizar R$ 15 na primeira ida, depois você vai economizar mais 15, então só aí você já vai ter R$ 30. Com R$ 30 você já pode começar a poupar. Então eu tô falando isso de gastos contínuos que você tem e que você pode colocar dentro da sua planilha de gastos ali e ver quanto isso representa, pegar parte desse valor que às vezes você gasta com coisa supérflua e começar a poupar para você ver que milagrosamente as coisas vão começar a acontecer, né? Magicamente vem aquele resultado que é como se o dinheiro estivesse brotando ali na sua conta e você não soubesse como, mas é porque você até então não conseguiu parar para fazer conta. Matemática não mente, né? A matemática ela é o espelho da nossa vida, né? Então se você não faz as contas, se você ultrapassa os limites, as contas não vão fechar. Automaticamente você vai estar no vermelho sempre se você ultrapassar os limites daquilo que você pode, porque tudo que a gente pode gastar tem que estar adequado àquilo que a gente ganha. Você não pode simplesmente gastar tudo que você ganha, você tem que gastar menos do que você ganha para que você consiga poupar um pouquinho, se equilibrar financeiramente para que você possa realizar os seus sonhos, porque senão a cada sonho que você tentar realizar vai ser uma dívida que você vai contrair e aí você não vai conseguir se equilibrar nunca. Eu, talvez assim como você, eu não sou uma expert em finanças ainda, mas eu sempre fui uma poupadora, sou casada com um poupador nato, o meu esposo ele é investidor e juntos a gente sempre procurou formas para viver com conforto, principalmente procuramos formas para poupar parte dos nossos ganhos, para a construção de um patrimônio que pudesse nos garantir uma vida confortável, uma velhice tranquila, né? Nisso a gente ainda está trabalhando arduamente porque nós ainda somos muito jovens, então apesar da gente já ter uma data mais ou menos estipulada para a nossa aposentadoria, que nós não vamos poder depender 100% de uma aposentadoria vinda do governo, porque a gente almeja uma velhice um pouco mais tranquila, então a gente ainda está trabalhando nisso, mas enfim, na nossa situação de endividados que nós vivíamos no início da nossa vida, nós decidimos que a gente não queria aquilo para sempre, que a gente queria mudar, que a gente queria ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, e aí nós fomos trabalhar para que isso acontecesse. A gente trabalha duro e aí tudo que entra dos nossos recursos, todo recurso que entra na nossa casa, ele é milimetricamente calculado, dividido para as nossas despesas essenciais, para a nossa reserva de emergência, porque a gente não sabe que dia que você vai ficar doente, o dia que você vai precisar gastar com o médico, então essas reservas de emergência são para isso, e aí a gente separa esse dinheiro em outro tipo de investimento. Nós procuramos ter a nossa reserva de oportunidade, porque um bom investidor, ele aproveita a oportunidade, né? Ele compra barato e aí o seu bem vai valorizar e com isso você vai ganhar muito mais, você vai fazer o dinheiro trabalhar ali para você, mas para isso você precisa estar pronto para receber a oportunidade que vem até você. Então, a sorte ela está muito ligada a essa questão da oportunidade, né? Mas para você ter uma reserva de oportunidade, você tem que vir fazendo esse controle ao longo do tempo. E aí a gente também separa parte das nossas reservas para investimento, né? Que é o que a gente adora fazer. A gente tem fundo de viagem e isso sempre nos possibilitou
conhecer lugares interessantes, lugares legais, porque a gente tem essa reserva para viagem e lazer que nós procuramos fazer sempre, porque a vida da gente não pode ser pautada apenas em juntar dinheiro, ganhar dinheiro para você ter uma estabilidade lá no futuro. Não, você precisa viver isso agora também. Então, se você tiver um equilíbrio, você consegue fazer aquilo que você gosta, usar o seu dinheiro a seu favor, enquanto você ainda é jovem também, aproveitando bem, gastando bem o seu dinheiro, gastando bem com aquilo que te proporciona prazer, que te proporciona alegria para os seus filhos, né? Então você ter esse controle para pelo menos uma vez no ano você conseguir fazer uma viagem em um lugar que você senta com a sua família e programa, idealiza para onde você quer ir. Então todo mundo tem essa capacidade de fazer esse fundo de viagem, que é muito legal também, que você coloca em um fundo de renda fixa e ali aquele dinheiro você vai colocar mensalmente um valor reservado exclusivamente para aquela viagem que você pretende fazer. Então nós sempre fizemos isso, deu muito certo e a gente já conseguiu conhecer lugares assim bem interessantes. E aí esse nosso hábito de poupar, eu digo nosso porque meu e dele, fica muito mais fácil quando você faz isso em conjunto. Quando o casal ele está preparado, assim, com uma educação financeira igualitária para os dois, porque aí não existem assim dificuldades em se falar de dinheiro, não existe dificuldade quando você para falar, eu não posso gastar esse dinheiro porque eu preciso guardar esse dinheiro para isso, e aí o outro começa a sentir que a pessoa não, que o outro não quer liberar aquele recurso, ou que ele está cobrando o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então os dois precisam estar de acordo para que a educação financeira da família, para que a economia financeira familiar ela caminhe. O casal precisa estar em perfeita sintonia com isso, né? Se ele não estiver em sintonia, se o casal não estiver em sintonia, tudo vai ficar mais difícil. É preciso entender que a renda da família ela é única, né? As fontes que são diferentes. Às vezes o marido trabalha em um local, a mulher trabalha em outro, um ganha um pouco mais, o outro um pouco menos. Isso não importa se um ganha R$2.000, o outro ganha R$5.000, ou um ganha um salário mínimo e o outro ganha mais. Isso não importa, porque o que tem que entrar é para somar. As fontes que são diferentes e isso não importa qual é essa fonte, se é do homem ou se é da mulher. O que importa é aquele valor que entra e que os dois juntos vão conseguir gerar esse fundo que entrou para poder caminhar rumo a essa estabilidade financeira familiar que alivia muito as coisas e deixa a vida assim seguir num curso muito mais leve, muito mais suave do que se você tratar o seu dinheiro de qualquer jeito, né? Então, os dois estando de acordo, aqui a gente sempre teve essa comunhão, essa comum união em relação a como a gente lidava com o nosso dinheiro e deu muito certo. A gente conseguiu hoje, na idade que nós estamos, já quase que a nossa estabilidade, a estabilidade financeira a gente ainda não tem todos os nossos sonhos realizados e nem tudo aquilo que a gente ainda almeja lá na frente para viver da forma que a gente planeja. Por isso que a gente precisa ainda viver muito, trabalhar muito para poder conseguir atingir isso, mas sempre os dois em comum acordo nessa situação. Então, diante de todo esse cenário feminino, né, esse cenário que a mulher vive, onde sempre foi passado para nós mulheres que dinheiro era coisa de homem, eu falo para você que não. Eu acho que dinheiro é coisa de mulher. A mulher ela tem muita capacidade de lidar com o dinheiro, ela tem muita capacidade de controlar os seus impulsos, ela tem muita capacidade de controlar o impulso do seu esposo e aí isso vai te deixar cada vez mais fortalecida, mais empoderada e aí com muito mais vontade de aprender,
de estudar sobre finanças, quando a gente começa a estudar como que o dinheiro pode trabalhar para a gente, as coisas se transformam na nossa cabeça, a nossa maneira de ver as coisas ela modifica muito. Hoje eu enxergo alguns gastos e aí eu paro para pensar assim, nossa, Viviane, como que você gastava dinheiro com isso? Como que você jogava seu dinheiro fora com certas coisas? Né? Hoje, aí com o tempo a gente vai aprendendo, quando você começa a estudar sobre educação financeira e você vai dando mais valor no seu dinheiro, você começa a perceber que os gastos, eles precisam ser analisados não só se ele é caro ou barato, você precisa analisar que valor que aquilo tem para você, porque o custo a gente já sabe, ele está lá na etiqueta do produto, ele está lá naquela prateleira, você sabe o preço daquilo, mas aí a gente tem que começar a analisar valor, né? Que valor que isso traz para mim, o que eu vou estar levando de bom para mim, além dessa coisa material aqui que eu vou colocar no meu corpo, que às vezes vai me promover a ser uma garota propaganda de alguma coisa, né? Como que eu estou lidando com o meu dinheiro, se eu estou gastando o meu dinheiro com alguma coisa que me favorece ou se eu estou dando o meu dinheiro para alguém que não fez nada para merecer. Porque quem merece usufruir os benefícios que o dinheiro pode trazer, sou eu que trabalhei para ganhar. E não o outro que está lá simplesmente colocando alguma coisa para me vender e eu vou comprar aquilo a qualquer custo. Não, a mulher inteligente, ela analisa quanto isso custa, ela analisa que benefício isso vai trazer para a sua vida, o que de valor vai agregar para você e como que você vai estar depois que você comprar aquele produto, né? Então, a mulher financeiramente educada, ela vai perceber que isso vai virar cotidiano na sua vida, vai virar rotina e você, quando você perceber, você já está sendo muito mais econômica do que o seu próprio marido, porque quando a gente toma essa consciência, a mulher ela tem muito dessa consciência o tempo todo, né? A vida nos impõe isso, e aí quando a gente aprende, aí você fala assim, não, eu não vou deixar, né, o dinheiro da nossa família ser gasto dessa maneira. Eu quero que ele seja gasto de forma melhor. E aí você vem, você traz as possibilidades, você coloca os sonhos na mesa, os planos na mesa, e aí você vai ajudar a coordenar aquilo ali, porque você vai entender um pouquinho mais sobre dinheiro, sobre educação financeira, e aí você vai perceber o quanto empoderada você vai ficar, o quanto mais forte você vai ficar depois que você aprender a lidar com o dinheiro que você traz para dentro da sua casa, junto com o dinheiro que o seu esposo, o seu companheiro traz para dentro da sua casa, como que vocês vão administrar esses recursos, né, de uma forma conjunta. Você não vai ficar fora disso e aí você vai se sentir mais empoderada, as oportunidades vão aparecer muito mais.